que eu não trouxe meu microfone sem fio, que eu tenho um lá em Salvador. E quando eu estava indo para o aeroporto, eu me lembrei que não tinha colocado ele na mala. E eu prefiro muito mais falar com a mão livre, assim, é muito importante para mim poder me expressar com as mãos. Eu queria dizer que estou muito feliz de estar com vocês, porque eu passei 7 anos dirigindo, 7 anos dirigindo uma igreja que era muito como essa, o espírito e o ambiente assim que a gente era muito como isso. E aí eu tô faz alguns anos numa igreja maior. A nossa igreja hoje tem 800 membros, então é uma igreja diferente, né? Diferente quando tem 800 membros, uma igreja que tem história. Nós temos agora, semana passada, 46 anos. Então é diferente o ambiente, né? É esse ambiente mais aconchegante, mais informal, é muito mais a minha cara. E eu vim com a camisa abotoada até aqui. E aí eu falei, pô, quando eu cheguei eu vi o pessoal de bermuda, eu falei, pô, ninguém me avisou que... Aí o filho de Felipe me falou que ia trocar, ia me dar havaianas dele. Aí eu queria fazer esse momento simbólico. Vem cá, pô. Vem cá, eu queria fazer esse momento simbólico com você. É um momento de se despojar, né? Eu queria fazer esse momento aqui simbólico de vocês. Não vai ser. Agora leva meu sapato chulezento ali pra minha esposa. Eu vou. É um momento simbólico. A nossa mensagem de hoje se chama Gaiolas ou Asas. É um negócio que surgiu no meu coração. Muito especial, assim, pra mim. Eu gosto quando eu prego uma coisa que primeiro tocou no meu coração muito profundamente, assim. Mas antes de falar da mensagem, eu queria apresentar para vocês uma palavra de saudação da Aliança Batista Mundial. Eu faço parte da Comissão de Defesa de Direitos Humanos, que é da parte de Justiça e Liberdade na Aliança Batista Mundial. E eu trago uma saudação da Aliança Batista Mundial para vocês. A gente vai ter em julho, lá em Singapura, um evento para jovens, que é bem a cara disso aqui, do que está acontecendo aqui. Antes do evento para jovens que a gente vai ter lá, a gente vai ter um projeto missionário em alguns países próximos de Singapura. Tem um projeto muito bom que vai ser realizado na Índia. Então eu quero desafiar a juventude dessa igreja que quiser viajar para o outro lado do mundo. Minha esposa já passou um mês em Singapura, é espetacular, é muito diferente da nossa cultura. Estados Unidos, melhor que Estados Unidos assim, em termos de organização e tal, tudo organizadinho. No meio do Oriente, é um Estados Unidos meio do Oriente, assim, é muito legal. Então eu queria convidar a juventude dessa igreja para estar lá. Depois disso eu queria trazer um abraço, quem está vendo comigo? Um abraço da Juventude Batista Brasileira. Eu sou membro do Conselho Diretor da Juventude Batista Brasileira. E é muito legal ver que a juventude, como essa juventude, acordou que a juventude da igreja não pode ficar dentro da igreja fazendo o cultinho de louvor, né? Que a gente precisa ir para a rua. Esse foi o momento de oração que teve por essa crise de violência lá em São Paulo. Então estou muito feliz de trazer para vocês uma saudação da Juventude Batista Brasileira. Queria convidar vocês para esse evento, para esse próximo slide. Para esse movimento que vai acontecer no interior do Brasil, chamado Metamorfose. Você que é jovem, essa juventude que quer colocar a mão na massa, no trabalho do reino, por favor, se junte a gente para esse evento que vai acontecer lá em Palmas do Tocantins. O próximo slide é um abraço da Bahia, que eu queria trazer para vocês. Eu queria desafiar a dar um abraço. Se você puder, dê um beijo. Se não, dê um abraço em quem está do seu lado. Diga, eu lhe trago um abraço da Bahia. O abraço da Bahia é diferente. O abraço da Bahia é um negócio assim, carinho. E por último, eu trago para vocês um abraço da minha igreja. Pode continuar a bagunça, viu? Um abraço da minha igreja. Esse foi o primeiro CD gravado pela minha igreja. E o primeiro a gente nunca esquece, né não? Eu dei o primeiro beijo na minha esposa no dia 13 de junho de 1997. E se você não sabe o dia que você deu o primeiro beijo na sua esposa, você vai ter uma briguinha hoje aí, né? Mas eu queria apresentar a vocês a minha esposa, aquela gata que está de vestido ali. Pede para ela ficar de pé, umas três e fica de pé. Mas é essa gata aí. Aí eu trouxe
e um abraço aqui da nossa igreja. Foi o nosso congresso de arte e adoração, que é um movimento muito legal que a gente tem feito lá. Essa é a visão e a missão da nossa igreja, que eu queria que vocês conhecessem. Eu acho a nossa missão muito especial. Eu queria que vocês lessem comigo só a missão para inspirar a gente nesse momento. Vamos lá, 1, 2, 3 e anunciar Cristo através de atitudes, palavras e ações. Não é só atitude, tem que ter ação, né? Não é só palavra, tem que ter atitude por trás. Não é só ação, tem que ter coração, tem que ter palavra, tem que falar, mas é atitude, palavra e ação. E Jesus quer tudo para nós, né? É bom demais ser de Jesus. Eu acho que a gente começa agora. Gaiolas ou asas? Essa mensagem surgiu depois de algumas angústias. Eu tenho viajado a Bahia e o Brasil pregando principalmente para jovens. E nessa jornada não tem sido fácil viver com os dilemas da igreja, porque você quer que a juventude se apaixone por Jesus, mas parece que às vezes a igreja não está pronta para essa juventude apaixonada por Jesus. E a gente se sente engaiolado, e parece que são só os jovens, mas não são. Os adultos estão nessa mesma jornada. O próximo slide. A gente já foi meditar em Gálatas 5, 1 e 13, e eu queria ler para você. Diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a colocar-vos debaixo de julgo de servidão, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Deixa eu fazer trazer esse texto para o nosso dia atual. Fiquem firmes na liberdade que Jesus libertou vocês. Não se coloquem debaixo de nenhuma dominação ou escravidão, porque vocês, meus irmãos, foram chamados para a liberdade. Tem um bairro na Bahia chamado Liberdade. É o maior bairro negro, dizem, do mundo, fora da África. E é para lembrar para a gente que não importa quão escravo a gente tenha sido um dia, liberdade pode chegar, não? Isso é uma coisa boa demais. Eu queria orar para vocês. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa palavra, Pai. Esse texto de Gálatas, que ele fale conosco, nos transforme o coração e a mente, para que a gente anuncie Cristo através de atitude, palavras e ações. Em nome de Jesus. Amém. Não sei se você sabe o que é um aforismo. Você já estudou isso? Não. O que é um aforismo? Alguém sabe? Eu não sei se alguém sabe. É uma palavra meio estranha, né? Diga comigo, aforismo. Aforismo. Aforismo é aquele negócio que de repente a gente está vivendo, caminhando, estudando, trabalhando, e de repente uma ideia cai na nossa cabeça e a gente... Que coisa maravilhosa, a gente tem é como que uma iluminação de Deus, que nos traz uma verdade muito importante. Por exemplo, um aforismo de Nietzsche, que eu coloquei no meu Facebook semana passada, torna-te aquilo que és. Foi um aforismo, quer dizer, Nietzsche pensou, e depois ele chegou a essa frase, que resume a verdade, né? Não sei quantos conhecem Rubem Alves. Quem conhece, levanta a mão, é só para eu ver. Rubem Alves, mas é um cara muito marcante na minha vida. Ele teve uma vez um aforismo. Ele disse que esse aforismo atacou ele. Ele disse: há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que eles amam são os pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar, ensinar o voo. Isso as escolas não podem fazer. Ensinar o voo elas não podem fazer, porque o voo, ele já nasce dentro dos pássaros. O voo já está lá dentro, ele não pode ser ensinado, ele só pode ser encorajado.
Esse simples aforismo, diz Rubem Alves, nasceu de um sofrimento. Eu sofri conversando com professoras do ensino médio em escolas de periferia. O que elas contam são relatos de horror e medo, balbúrdia, gritaria, desrespeito, ofensas, ameaças, e elas, timidamente, pedindo silêncio àqueles leões, tentando fazer as coisas que a burocracia determina que tem que ser feitas. Dar o programa, fazer avaliações. Esse foi o aforismo de Rubem Alves. Você sabe que quando a gente não é muito gênio, como o Rubem Alves a gente precisa ter uma coisa que a gente chama de coaforismo. Repita comigo, coaforismo. Coaforismo é coisa do cara que é menos gênio, entendeu? O cara é mais simples assim, mas ele lê o gênio e aí ele tem um coaforismo. Ele pega o aforismo do cara e puxa pra ele, né? Eu tive um coaforismo. Esse coaforismo me atacou. E o coaforismo foi o seguinte: há igrejas e concepções de fé que são gaiolas, e há igrejas e concepções de fé que são asas. E assim como Rubem Alves, esse aforismo ele me atacou como resultado da experiência de visitar os jovens ao redor do Brasil e da Bahia e descobrir que os jovens não conseguem ter liberdade para se expressar. Eu estava numa igreja pregando lá no estado de Sergipe e os jovens, depois de uma conversa comigo, me disseram: pastor, isso é tudo muito bonito, a gente está compartilhando nossos sonhos, mas nós temos medo de falar isso para o nosso pastor. Eu falei: não acredito, é da igreja de Jesus que a gente está falando mesmo, que os jovens têm medo do seu pastor. Eu fiquei meio nervoso, eu confesso que eu fiquei meio nervoso, e eles me falando da impossibilidade de diálogo franco com seus pastores. Meus irmãos, há igrejas e concepção de fé que são gaiolas, e há igrejas e concepção de fé que são asas. A gente tem que ser asa. A Igreja Batista Orla Sul precisa ser asa. Eu creio que tem sido, e eu estou aqui porque eu quero compartilhar com vocês que a gente precisa ser mais. Porque a vida, ela nasceu para ser colorida. Bota a fotinha da menina, olha que coisa linda. Diga: que lindo, que lindo. A gente às vezes se veste assim azul, né não, velho? E é tão bonito quando a menina se veste colorido. A vida é para ser colorida, quando a gente pode tirar o sapato, botar a sandália e dobrar a calça. É tão importante, pode até tirar a camisa de dentro assim. É porque a vida precisa ser mais colorida. Nossa vida às vezes é muito engaiolada. Eu queria desafiar a gente para ser mais colorido, dançar. Meu pai me disse, quando eu tomei consciência, eu tinha uns 15 anos, meu pai dizia: eu não sei dançar forró. Você sabe o que é forró? Poxa, que forró é coisa do Nordeste, você sabe, né? Mas meu pai disse: eu não sei dançar forró. Meu pai foi aprender a dançar forró quando eu tinha 15 anos. Que concepção de fé engaiolante é essa, né, irmãos? Rapaz, o próximo slide seja por isso não. Eu queria desafiar 4 aqui pra gente tirar uma foto. Porque o ridículo nos liberta, né? O ridículo nos liberta pra gente estar livre. É bom demais dançar. Manipulação teológica. Tem gente que pega a teologia e de alguma forma manipula para manipular a gente. O próximo slide, mostra aí para eles. Está escrito em inglês ali: bora Deus, entra aí nessa caixa. Muita gente tentando fazer isso com teologia para de alguma forma manipular a gente, porque Jesus era libertador. Jesus, o nosso mestre, era o libertador. Paulo Freire, olha que frase linda ele disse: ensinar o povo a ver criticamente o mundo é sempre uma prática incômoda para os que fundam os seus poderes sobre a inocência dos explorados. De alguma forma nos manipulam para que a gente não seja livre para viver tudo que nós nascemos para viver. Por último, não adianta explicar quando o outro está decidido a não entender. Tem vezes que a gente está tão engaiolado que a gente não consegue entender o que é liberdade. Eu sou professor de ética e uma das coisas mais difíceis é ensinar para os meus alunos o conceito de liberdade. Que a gente está muito engaiolado, mas a igreja é diferente, porque nós somos como esse personagemzinho aí, que vai passar no próximo slide. Venha.
Eu adorei essa figura. Diga comigo, use. É igual em inglês, né? Use, né? Use. Use. Eu estou convencido de que a gente precisa, como Cristo nos libertou, a gente precisa usar nossa mente para ser livre. Primeira afirmação que eu queria fazer é que igrejas que são gaiolas, elas estão mais preocupadas com suas burocracias do que com encorajar voos. A gente precisa tomar cuidado com isso. Deixa eu te perguntar uma coisa: existe burocracia necessária na igreja? Claro que existe. É lógico que existe, né? Nós somos uma organização que se relaciona com o Estado. Existem burocracias necessárias para organizar qualquer comunidade. Quando tem mais de um, tem que ter lei, né? Tem que ter ordem, né? Mas essa burocracia não pode tomar lugar do nosso objetivo: viver, ser livre. Não pode. Deixa eu lhe perguntar uma coisa: você que tem tempo na igreja aí, você que tem até pouco tempo já sabe, tem burocracia desnecessária na igreja? Não sabe, né? Tem muita burocracia desnecessária na igreja. É mais do que a gente gostaria que existisse. Para muito, é mais importante cumprir a burocracia do que encorajar voo. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: nós somos uma igreja batista, a Igreja Batista da Graça, que batizou por aspersão. Diga, que pecado! Diga, que pecado! Rapaz, passa o próximo slide aí. Essa é a senhora Dona Pomposa, uma mulher que está chegando aos 100 anos. Nós ficamos na beira de um morro, lá na nossa igreja. É uma igreja de classe média alta, mas a gente fica na beira de um morro. E tem muita gente que desce do morro para fazer parte da nossa igreja. Um desafio na nossa igreja é integrar o morro com a classe média alta. É um desafio que a gente tem vivido, mas tem sido uma experiência massa. Marcela é a líder do nosso Ministério de Surdos. Nós estamos contratando um pastor para surdos agora. Já foi votado e aprovado. Estamos contratando um pastor para o Ministério de Surdos. Mas Marcela, que levou sua vovó a Cristo Jesus, sua vovó com mais de 90 anos, quase 100, Dona Pomposa estava na cama do hospital e ela decidiu que queria ser batizada. Mas não pode batizar na cama do hospital, é por imersão, não é isso? O nosso pastor, louvado seja Deus, pastor Edmar de Mendes de Oliveira, nosso pastor presidente, disse assim: nós vamos batizar Dona Pomposa por aspersão, porque é mais importante encorajar voo do que cumprir burocracia, amém? Muito mais importante. E nós batizamos Dona Pomposa por aspersão, e ela é batista em nome de Jesus, por aspersão. É um batista por aspersão. É muito mais importante, irmãos, a gente batizar, a gente encorajar voo, do que a gente cumprir burocracia. Salmo 51 diz: pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Não te deleitas em holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração que se move por bem. Coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Número 2. Igrejas, pessoas que são asas, estrategicamente lutam para manter seu foco no reino de Deus. Texto de Tiago 1, de 19 a 27. Só queria ler alguns com vocês. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita de liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado. Religião, na Bíblia, segundo Tiago, é a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, quando a gente vai analisar as escrituras sagradas, religião não é cumprir burocracia. Religião é ser como Jesus era com gente. É ser com gente. Isso é que é religião. Então a gente estrategicamente trabalha para manter o nosso foco no reino de Deus. Eu queria desafiar vocês uma coisa. Tem uma igreja amiga minha, lá que se chama Bandeira Road Community Church, fica em San Antonio, Texas, e eles decidiram que eles sempre iam ter no staff contratado da igreja alguém com menos de 18 anos.
eles sempre iam ter no staff contratado da igreja alguém com menos de 18 anos. Para quê? Para que a igreja não fique velha. Porque se só tem velho no conselho diretor, o que a igreja fica? Velha. É natural. É natural. A gente precisa trazer o jovem para perto. Porque aí o jovem pode participar com a gente, trazer suas ideias. E eu vou lhe dizer uma coisa. Nessa coisa de ser engaiolado, tem muito jovem que está velho. E eu vou lhe dizer uma coisa: Dona Pomposa é uma senhora idosa que depois que saiu do hospital batizada, vai para a igreja conosco. Ela chega lá e ela é a primeira que chega e fica abraçando as pessoas na entrada da igreja, chegando para 100 anos. Velhice não tem nada a ver com idade. E a gente estrategicamente trabalha para que a gente respire juventude na nossa vivência. Número 3, concepções de fé que são gaiolas, elas geram culpa. E concepções de fé que são asas geram arrependimento, que no grego não sei se vocês conhecem essa palavra, mas repita comigo: metanoia, que significa transformação de mente, de forma de ver, de forma de crer, de forma de entender as coisas. Concepção que é gaiola gera culpa, que é asa gera arrependimento. Eu e Tati, a gente joga vôlei de praia perto da nossa casa, assim, na praia. Tem um vôlei de praia massa lá. A gente não está jogando agora porque a gente está ficando velho. Só você. Isso acontece com a gente, né? A gente se engana de vez em quando. Mas a gente joga vôlei de praia, você não sabe, tem muito homossexual no nosso grupo de vôlei de praia. Tinha um homossexual lá que ficou muito amigo nosso. Eu vou falar para vocês, não sou Salvador, então o nome não eu conto aqui. Mas o nome dele é Claudinho. A gente se tornou um grupo. E foi? Tem um Claudinho aqui? Esse rapaz, a gente ficou muito amigo. E aí você sabe que quem tem um espírito sente, tem um negócio assim que a gente sente que o outro também tem um espírito, o espírito parece que se identifica. A gente começou a se aproximar e ele perguntou pra gente um dia: vem cá, vocês são crentes? Vocês são de Jesus? Vocês são de que igreja? E a gente não podia falar na igreja, a gente é muito assim, de não usar muita palavra, a gente aquele negócio, né? Evangeliza sempre, quando necessário, use as palavras. Tá bom. Aí Claudinho perguntou, a gente falou: somos. Ele disse: rapaz, tem uma história para ele contar. A gente começou a conversar, ficamos amigos. Ele começou a me contar que ele era de uma igreja em Feira de Santana e que lá nessa igreja, rapaz, não aceitaram dialogar com ele quando ele se encontrou naquela relação de dificuldade de lidar com o homossexualismo que ele se encontrou. E foi muito difícil, não porque ele estava vivendo aquela experiência, mas porque a igreja não conseguia dialogar. Só gerava no coração dele culpa. Não conseguiu trabalhar com ele para gerar nele metanoia, encontro com Cristo, que nos transforma na nossa jornada, mas gerou nele culpa. Tenho certeza que 2 Coríntios 7,10 tem uma mensagem para nós. Diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O que aconteceu entre Claudinho e a igreja dele? Morte, separação, isolamento. Mas a gente pode viver uma coisa diferente. Eu tenho certeza que tem concepção de mundo que gera liberdade. Disse o poeta, eu assisti esses dias o filme dele: eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu quero viver
Tem uma foto no meu Facebook, você tem que ir lá ver. Tem uma mulher se jogando no mar, assim, de cima do rochedo, assim, com o braço aberto, se jogando assim do rochedo. Eu disse, com responsabilidade, mas eu quero viver, eu quero ser livre. Jesus me libertou, eu quero celebrar essa liberdade. Por último, vamos acabar. Concepção de fé que são gaiolas, geram fofoca e legalismo. E concepção de fé que são asas, geram cura do corpo e graça. Que tem um conceito importante para a gente, que é aceitação radical. Eu tenho uma mensagem que eu queria compartilhar com vocês um dia, chamada aceitação radical. Porque diz o texto de Romanos, o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Não fique olhando o que o outro faz, ou deixa de fazer, porque Deus nos recebeu, fazendo ou deixando de fazer. Deus nos adotou. E aí, o legalismo, a fofoca, tudo isso desaparece quando a gente entende que Deus aceitou a pessoa. E o reino de Deus não é comida. O reino de Deus, diz o texto de Romanos, não é bebida. Mas repita comigo, justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Rapaz, o reino de Deus é maravilhoso. Eu estou convencido de que a gente precisa meditar se a nossa concepção de fé é gaiola ou asa. Eu quero saber se você se sente livre ou preso. Eu quero saber se quando você está com as pessoas da igreja, você se sente vigiado ou motivado a expressar e viver a sua liberdade. Eu quero muito que a gente pense sobre isso. Porque igreja não é castração. Igreja é libertação. Verdadeira libertação em Cristo Jesus. É isso que Deus quer de nós. E eu tenho percebido que tem uma expressão naquele texto de Gálatas, que a gente, naquele texto romano, tem que ter muito cuidado. Que é um texto que fala sobre escandalizar o seu irmão. Não escandalize seu irmão. Não faça isso para não escandalizar seu irmão. Tem gente que tem usado esse texto para me manipular. Esse negócio de não faça isso para não escandalizar o seu irmão. Pessoas têm usado esse texto para me manipular. Eu não posso fazer o que você não quer que eu faça para não lhe escandalizar. Meus irmãos, eu quero propor uma nova hermenêutica desse texto. Uma nova avaliação, uma nova análise. Porque eu não quero que, porque você está me vigiando, eu não possa viver a minha liberdade em Cristo Jesus. Porque você não é meu vigia, você é meu irmão. Você, e por acaso você é guardador do seu irmão? Se lembra da história de Caim e Abel? E você é guardador? Sim, guardador do seu irmão. Cuidador, amoroso do seu irmão, mas não vigia. Vire para quem está do seu lado agora e diga, não me vigie não. Vira aí. Não me vigie não. Não me vigie não. Agora diga para quem está do seu lado assim. Diga para quem está do seu lado. Mas não use da liberdade para dar ocasião à carne. Diga. Quem falou? Porque o problema é esse. A pessoa diz não me pedir não, mas pega a liberdade e aí bagunça. Porque liberdade não é libertinagem. Quem já ouviu isso? Liberdade não é libertinagem. Não é não. Liberdade é liberdade. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem dessa liberdade para dar ocasião a coisas ruins, ao pecado, a coisas que vão me destruir. Não use não, mas sirvam-se uns aos outros em amor. É bagunça, mas não é bagunça, viu? É uma bagunça organizada. É uma liberdade sem libertinagem. Nós somos livres, mas é de outro tipo de liberdade que eu estou falando. Deixa eu dizer para você, repita uma frase que marcou a minha vida. Liberdade é o direito de escolher as suas correntes. Porque todo mundo está preso a alguma coisa. Todo mundo está preso a alguma coisa. Mas nós escolhemos Jesus. Nós escolhemos estar presos a Cristo Jesus. Queria deixar algumas coisas para você. Primeira coisa. Guarda isso aí. Primeira coisa, não desaprenda a arte do voo. Eu não sei se você é jovem,
de meia idade, ou se você é uma pessoa idosa. Mas deixa eu dizer uma coisa, não desaprenda a voar. Se tem alguém querendo cortar suas asas, diga assim, me solte. Me solte, deixa eu voar. Deixa eu voar, eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Eu quero poder ir pra praia de noite e dar uma caída no mar. Faz quanto tempo que você não dá uma caída no mar de noite? Rapaz, é bom demais. Um dia eu e Dilô e Karine e Tati, nós estávamos em Salvador. Aí a gente começou aquele dia que a gente começa com os amigos, almoça junto, toma café junto, não sei o quê. Aí a gente disse, sabe de uma? Vambora dar uma caída no mar de Guarajuba. Você já ouviu falar de Guarajuba? Litoral norte de Salvador, a praia mais bonita que tem. Aí a gente disse assim, vamos pro mar de noite. Guarajuba, mais Guarajuba. Mas a gente disse assim, vamos dar uma caída no mar de Guarajuba. Rapaz, saiu aquele grupão, um bocado de carro, chegamos lá de noite, caindo no mar de Guarajuba. Diga pra quem tá do seu lado, bora cair no mar hoje de noite. Diga. Faz quanto tempo que você, quando cai aquela chuva torrencial, quando cai aquela chuva doida, sabe aquela chuva que para o trânsito, você abre a porta do carro, sai e diz, eu vou tomar chuva. Fica assim tomando chuva. Verdade. Experimentar a vida é linda. E com Jesus mais linda ainda. Meus irmãos, eu quero hoje trazer uma mensagem para vocês. Se desengaiole. Não dando ocasião à carne, mas se desengaiole. Viva livre com Cristo Jesus. Pegue, como diz a propaganda do Red Bull te dá asas. Jesus Cristo é melhor que Red Bull. Jesus nos dá asas. Diz a palavra de Deus que a gente tem asas para voar com Jesus. Queria te dar deixar uma coisinha também. Não voe sozinho. Não voe só. Porque é perigoso. Às vezes, se usar a liberdade, assim, livre, assim, livre mesmo, sozinho até é perigoso. Então leva alguém com você, um amigo, seu pastor, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua avó, seu tio. Né? Leva alguém com você, para você viver essa liberdade com sabedoria. Então eu queria deixar essa dica. Para ninguém dizer, o pastor Marco veio aqui pregar balbúrdia, pregar libertinagem. Não, eu não sei se você está me ouvindo. Eu quero muito a liberdade, porque Jesus nos libertou muito. Mas eu quero essa liberdade assim, que está acorrentada a Cristo Jesus. Ele é que nos prende, nada mais. Mas Ele é que nos prende, com muita alegria. Fechar com Rubem Alves. Nos tempos da minha infância, eu tinha um prazer cruel, pegar passarinhos. Fazia minhas próprias arapucas, punha fubá dentro e ficava escondido esperando. O pobre passarinho vinha, atraído pelo fubá, ia comendo, entrava na arapuca, pisava no poleiro e era uma vez um passarinho voante. Cuidadosamente eu enfiava a mão na arapuca, pegava o passarinho e o colocava dentro da gaiola. O passarinho se lançava furiosamente contra os arames, batia as asas, crispava as garras, enfiava o bico entre os mãos, na inútil tentativa de ganhar de novo o espaço. Ficava ensanguentado o coitado do passarinho. Sempre me lembro com tristeza de minha crueldade infantil. Violento o pássaro que luta contra os arames da gaiola, ou violenta será a imóvel gaiola que o prende? Violentos os adolescentes de periferia, ou serão as escolas que são violentas? As escolas serão gaiolas? Parêntese, Rubem Alves. Violentos os adolescentes rebeldes que querem sair e fazer balbúrdias por aí, ou violentas as igrejas que não dialogam com esses jovens para que possam caminhar na liberdade que Cristo nos libertou com eles? As estatísticas oficiais, Rubem Alves, anunciam o aumento das escolas e o aumento dos números de alunos matriculados. Esses dados não me dizem nada, diz Rubem Alves. Não me dizem se são escolas gaiolas ou escolas asas. Mas eu sei que há professores que amam o voo dos seus alunos. Eu até me emociono falando.
há esperança. Meus irmãos, eu tenho certeza que essa igreja ama o voo de pessoas. Eu senti aqui de manhã e tenho acompanhado a história dessa igreja. E eu quero lhe desafiar a que a gente viva essa experiência de voo, de liberdade, que nós não sejamos uma igreja gaiola, mas que a gente seja uma igreja asa, que encoraje voo, que deixe desabrochar nas pessoas esse coração voador que a gente tem. Estai, pois, firmes na liberdade que Cristo libertou. Não se coloque de novo sob jugo de escravidão. Não se coloque, porque Jesus lhe chamou para a liberdade. Olhe para esses passarinhos para a gente acabar. Tem passarinho gordo. Tem passarinho gordo aqui? Tem passarinho colorido. Tem passarinho colorido aqui? Tem passarinho majestoso. Tem aqueles tirados assim, majestosos aqui na igreja? Sempre tem, né? E tem passarinha fofa também. Olha para aquela passarinha ali. Parece a minha gatinha. Tá lá em cima, aquela passarinha ali. Graças a Deus que Deus nos fez assim. Pássaros, livres para o voo. Eu queria orar com vocês antes de a gente acabar. Senhor, em nome de Jesus, Deus, pensando na Tua Palavra, como ela nos inspira a sermos livres, Senhor, eu te peço que o Senhor me desafie o Teu povo aqui, para que a gente sempre questione, Pai, se a nossa igreja, se a nossa teologia, se as nossas crenças e fé, se o nosso modo de pensar está nos permitindo a liberdade para a qual Cristo nos libertou, Pai. Porque Jesus era o homem mais livre que já pisou na face da terra, Pai. E por isso Ele veio desabrochar a liberdade no coração de tantas pessoas, nos nossos corações, Pai. Então, em nome de Jesus, se eu preciso, ou se há alguém aqui nesse auditório, Pai, que precisa rever os seus conceitos, rever a sua teologia, rever o seu legalismo, rever a forma como olha para o irmão, ao invés de cuidar. Fica vigiando, Deus. Nos ajuda a revermos os nossos conceitos, Pai. Somos pessoas engaioladoras com os nossos filhos, com os nossos amigos. Queremos controlar, manipular, Deus. Nos ajuda nessa reflexão, Pai. Pai, em nome de Jesus, o nosso mestre, Ele é o maior libertador, Pai. Ele é o libertador. É com Cristo que verdadeiramente somos livres, Deus. E por isso nós te pedimos, liberta-nos mais um pouco nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, trabalhe em nós a nossa salvação nessa manhã, Pai, como diz a Tua Palavra. Que a gente se aprofunde na experiência de liberdade, completamente acorrentados a Cristo Jesus, o nosso mestre que amamos muito, e em nome de quem oramos, Pai. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom dia. Todo mundo está de choque, isso?